Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com o tema Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Primeiramente, iniciamos com a representação gráfica do que é esse ponto médio. Observe que aqui, no meio entre esses dois pontos desse segmento que parte de A até B, nós temos a representação de M. E o que seria esse M? Esse M é o ponto médio do segmento AB. E significa dizer que ele está exatamente na metade entre eles dois, ou seja, AM é do mesmo tamanho que MB, certo? Então ele reparte o segmento de início em A até B exatamente na metade. E para que faça esse segmento, você precisa de pares ordenados. Para formar o ponto A, você precisa do x de A e do y de A. Para formar o ponto médio, você precisa do x do ponto médio e do y do ponto médio. E para formar o ponto B, x de B e y de B, certo? Está aqui a representação gráfica. E aqui embaixo, nós colocamos as fórmulas, que são muito simples, né? Para que a gente possa trabalhar com o ponto médio. Veja só. Fórmulas. Primeiro, para que eu ache o x do ponto médio, né, o x de m, eu preciso somar os dois pontos que inicia e termina o segmento. Pode ser AB, pode ser CD. Nesse caso aqui é AB, porque o segmento começa em A e termina em B. Então, o que é que eu faço? Eu somo eles dois e divido por 2. Por quê? Porque isso nada mais é do que uma média. Você encontra o ponto médio. Acha o elemento de x desse ponto médio e depois faz a mesma coisa com o y. Para achar o y do ponto médio, você faz o y de A mais o y de B dividido por 2, certo? E aí você encontra o y do ponto médio. Nessa parte da explicação aqui, por último, o que vai ter? M de ponto médio, né? Nada mais é do que o par ordenado formado por x de m e y de m, que é o que nós encontraremos utilizando essas duas formas. Vamos aos exemplos para ficar mais fácil o entendimento. Olha só. Primeiramente, determine o ponto médio m, né, aqui, do segmento AB, sendo A 10 e menos 4 e B 4 e menos 6. Primeiro passo, pessoal, a gente coloca a mesma coisa que a gente fez na aula anterior, chamando os elementos. Aqui é x e aqui é y. De quem? De A. Aqui é x e aqui é y. De quem? De B. Certo? Fazendo isso fica mais fácil para você não se confundir na hora da formatação desse ponto médio. Veja só. A fórmula do x do ponto médio, ela precisa de quê? Está aqui, Ela precisa de x de A mais x de B dividido por 2. Ok? Então fica como? X de M é igual. Quem é x de A? 10 mais. Quem é x de B? 4 dividido por 2. Que é igual a quanto, pessoal? 14 dividido por 2, então, vou colocar aqui, x de m é igual a 7. 14 dividido por 2, 7. O y de m é igual a quem? Y de A mais Y de B dividido por 2. Então, fica como? Vou fazer direto aqui, eu não vou repetir não, porque vocês estão vendo a fórmula aqui, né? Então, vai ficar menos 4 mais, a parênteses, menos 6, tudo isso sobre 2. Y de m é igual a menos 4, relação de sinal aqui, mais por menos menos, 6 sobre 2. Y de m é igual a sinais iguais, conserva ele e soma os números. 4 mais 6, 10 dividido por 2, que vai dar igual a menos 5. Então, quem vai ser os elementos do ponto médio? Observa aqui embaixo. Primeiro x de m, depois y de m. 7 e menos 5. Pronto, já achamos o ponto médio. Primeiro exemplo concluído. Vamos para o segundo exemplo.
Segundo exemplo diz o quê? Determinar as coordenadas do ponto B. Sabendo que M é menos 1 e menos 1 e o ponto médio é o ponto médio de AB. Com A sendo quem? Com A sendo menos 1 e 1. Veja só, pessoal, nesse daqui ele quer que vocês determinem x de B e y de B, e ele dá o quê? Ele dá o ponto médio e ele dá os pontos de A. Então aqui nós temos x e y de M e aqui x e y de A. Certo? Então vamos lá. Eu boto a mesma fórmula, x de M é igual a x de A mais x de B sobre 2. Quando eu for substituir, vamos lá. Eu tenho quem aqui? Eu tenho x de M. Olha lá, ó, x de M. No lugar dele eu coloco menos 1. É igual. Eu tenho x de A? Tenho. Também é menos 1. Mais x de B eu tenho? Não, é o que eu vou encontrar. Então eu repito, x de B sobre 2. Se eu quiser utilizar aqui, galera, eu posso fazer meios por extremos colocando na forma de fração 1 aqui embaixo. Meios por extremos, porque tem uma igualdade, eu posso utilizar. Quando eu multiplicar tudo que está aqui em cima por 1, vai ficar a mesma coisa. Então vai ficar menos 1 mais x de B. É igual aí menos 1 vezes 2, vai ficar menos 2. E agora basta isolar o x de B. X de B é igual a menos 2, está menos 1, vai para o outro lado, mais 1. X de B é igual a menos 1. Pronto, está feito. Achamos o x de B. Vamos fazer o mesmo procedimento para achar agora o y de B. Y de M é igual a y de A mais y de B sobre 2. Y de M vamos substituir logo, né? Y de M é quem? É menos 1. Menos 1. Certo? É igual. Y de A eu tenho? Tenho. É 1. Mais y de B eu não sei, é o que eu vou descobrir. Dividido por 2. Mesmo procedimento daqui, coloco 1 embaixo para virar fração, mesmo por extremos. Repete o que está aqui, ó. 1 mais y de B é igual a menos 1 vezes 2, menos 2. Y de B é igual a menos 2. Tá 1 aqui, vai para o outro lado, vira menos 1. Y de B é igual. Sinais iguais, repete ele e soma os números. 2 e 1, 3. Então, pessoal, o elemento B, né? O elemento B, ele possui as coordenadas x de B é menos 1 e o y de B é menos 3. Ok, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo tem assim, ó. Calcule o comprimento da mediana AM. Olha o que é a mediana aqui, é essa que está em vermelho, viu, pessoal? Eu fiz o desenho para que vocês entendam melhor. Calcule o comprimento da mediana AM. Ele quer que você ache o tamanho disso aqui, ó, que está em vermelho. Relativa ao lado BC, ou seja, que ela tem aqui, ó, ela está posicionada na reta, né, no lado BC. Do triângulo cujos vértices são, o vértice de A é 2 e 3, ó, aqui, ó, né? 2 de x e 3 de y. B é 4 e menos 2, 4 e menos 2 forma B. E C é 0 de x e menos 6 de y, certo? Aí ele quer que você encontre isso. Para começar, pessoal, o que é uma mediana? A mediana nada mais é do que quando você partir do ângulo A, você vai encontrar do outro lado, né, o que tiver de frente para ele, repartindo esse outro lado exatamente na metade, esta reta. Essa reta que parte do ângulo e vem exatamente para a metade do outro lado, né, de frente para ele, é chamada de mediana. A mesma coisa se eu quisesse fazer partindo aqui de B e repartisse exatamente ao meio esse lado AC,
como também se eu quisesse partir de C e repartir igualmente o lado AB aqui em um ponto que dividisse exatamente ao meio. Todas essas seriam medianas. Mas a que nos interessa é a mediana AM, né? E eu só tenho as informações dos vértices dos lados desse triângulo, eu não tenho nada relativo a M. Então, o que eu faço? Eu tenho que encontrar esse ponto médio de quem? De BC. Porque quando eu encontrar esse ponto médio, para eu descobrir o tamanho dessa reta vermelha aqui, que é a mediana, basta fazer a distância, né, de A até M. Tá bom? Então, vamos começar. Primeiramente, para eu descobrir o x de M, nesse caso aqui, eu vou precisar do x de B mais o x de C dividido por 2. E o y da mesma forma, né? Y de M, eu vou precisar do y de B mais o y de C sobre 2. E aqui nós temos, ó, x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C. Certo? Então, vamos só pegar. X de M é igual a x de B, está aqui, 4, mais x de C, 0, dividido por 2. Vamos fazer já o de Y também. Y de M. Y de B, menos 2, mais Y de C, menos 6, sobre 2. X de M é igual a 4 mais 0, 4, dividido por 2. E o y de M é igual a menos 2, mais por menos, menos 6, dividido por 2. X de M é igual a 4 dividido por 2, 2. E o y de M é igual a menos e menos, sinais iguais conservam o mesmo sinal, 2 mais 6, 8, dividido por 2. Aqui eu já posso colocar que vai dar menos 4. Então, está aqui os dois resultados. Ó. Eu posso colocar M é quem? Menos não, mais 2, né? Mais 2 e menos 4. Pronto, achei M. Aí agora eu quero descobrir o tamanho dessa retazinha vermelha, né? Que é a mediana. No caso, se eu já tenho M, para eu descobrir a distância entre dois pontos, eu vou precisar do ponto A. Quem é A? Está lá em cima. Ó. A é 2 e 3. Para isso agora eu vou ter que usar a fórmula da distância. Distância de A, M é igual. Aí vamos lá, pessoal. Raiz de quem? X de M menos x de A elevado ao quadrado mais y de M menos y de A elevado ao quadrado. Distância de AM é igual a raiz, vamos lá. Quem é x de M? X de M é 2, menos x de A, 2, elevado ao quadrado, mais y de M. Y de M é menos 4, menos da fórmula, y de A é 3, ao quadrado. Distância de AM é igual, abra a raiz, 2 menos 2 é 0 ao quadrado, mais, aqui, sinais iguais, repete ele e soma os números, 4 mais 3, 7, elevado ao quadrado. Distância de AM é igual, menos 7 ao quadrado dá 49, o zero desaparece, né? E a distância de AM, qual é a raiz de 49? É 7. Então, descobrimos que o tamanho dessa reta aqui em vermelho é 7, digamos, centímetros, né? Se essa for a distância do gráfico. Aqui embaixo, pessoal, eu quis colocar para vocês mais uma informação, que é o baricentro de um triângulo. O que é o baricentro? Seria nós fazermos, ó, outra reta aqui, digamos que aqui parasse no meio. Certo? Parou no meio, desse outro lado. E aqui outra reta parando no meio. Deixa eu fazer isso direito.
Pronto. Esse pontinho de encontro das três retas aqui é chamado de baricentro. Vou fazer aqui de novo. Aqui, ó. Esse vai para cá. Esse vai para cá, ó. E esse vem para cá, ó. Pronto. Esse pontinho de encontro aqui no centro é chamado de baricentro. E como é que eu encontro ele? Para eu encontrar ele, eu vou pegar os pontos de A, B e C, né? O x de A, B e C, somar e dividir por 3. E para encontrar o y dele, eu pego os y de A, B e C e divido por 3. E assim eu encontro esse ponto que está exatamente centralizado no meio do baricentro, no meio desse triângulo. Da mesma forma, você pode fazer com um quadrilátero. Se você tem duas diagonais aqui, ó, A, B, C e D. Tem quantos pontos aqui? 4, né? Você partir de A até C e de B até D. Marcou esse ponto no meio, esse centro aqui, esse não é chamado de baricentro, mas é o encontro de duas diagonais. Para que você saiba a localização desse ponto, basta que você some x de A mais B mais C mais D dividido por 4, que são 4 elementos, né? E para encontrar o y, y de A, de B, de C e de D, soma e divide por 4. Ok, pessoal? Valeu e até a próxima.